Corporativo, com Heródoto Barbeiro. Hoje nós temos aqui mais um convidado. Comigo está o Pedro Luiz Rocato. O Pedro Luiz Rocato é um consultor, tem vários livros publicados e eu estou com um exemplar na mão, esse que vocês estão vendo aí, olha. Venda mais valor, como vender valor e não preço, publicado aqui pela M-Books. Pedro Luiz, obrigado aqui pela participação conosco aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço a oportunidade. O Pedro, quando a gente diz aqui como vender valor e não preço, né, de uma forma geral, como é que o mercado se comporta? Ele vende mais preço ou ele vende mais valor? O ponto fundamental é a leitura que você tem do cliente final, né, do quem está efetivamente realizando a compra. Quando você pressupõe que o cliente está buscando preço, o mais importante para ele é o menor preço, não o preço de forma ampla. Porque nós temos o preço competitivo, o melhor custo-benefício, como também o menor preço. O menor preço é matemática, ou seja, se nós temos uma diferença, pode ser de 1 centavo, aquele que tem 1 centavo de diferença no preço menor é o menor preço. Então, quando você pressupõe que o cliente final está comprando preço, você já direciona a tua oferta pelo menor preço. E aí, consequentemente, todo o valor agregado da tua oferta, ela vai por água abaixo. E aí a única forma de ganhar é realmente conceder descontos. Na nossa metodologia, nós buscamos exatamente reverter esse quadro, porque o desconto concedido de forma indiscriminada, ele é um câncer na empresa. A partir do momento que a empresa sobrevive, a partir do momento que ela tem a rentabilidade, que tem uma operação com um resultado positivo. Então, a orientação do vendedor para um discurso alinhado qual é a necessidade do cliente, qual é a melhor solução para atender a sua necessidade, é um discurso mais centrado e que vai possibilitar a longevidade e sustentabilidade das empresas. Agora, então, Pedro, para que eu possa vender valor e não preço, eu tenho que vender o quê? A qualidade, a marca, a intangibilidade, a admirabilidade ou a parte física do produto? O ponto-chave é identificar o que é valor para o seu interlocutor. Então você está na frente do cliente, você tem que fazer, através de perguntas e leituras, até do comportamento, dos sinais que o cliente proporciona a você, você identificar o que é valor para ele. Pode ser marca, pode ser status, pode ser segurança, pode ser disponibilidade, pode ser emoção, pode ser uma série de valores. E o valor, às vezes mais de um, né? A soma de mais de um. Exatamente. E detalhe, o valor, a percepção de valor, ela é dinâmica. O que para você é valor hoje, amanhã numa visita a uma loja ou num contato corporativo, pode ser outro. Porque o momento tem um apelo elevado do momento. Então é fundamental que a nossa força de vendas sejam especialistas em gestores da percepção do cliente. A partir do momento que eu identifico o que é valor para você, eu vou direcionar todo o discurso da minha oferta para aquele valor, ou valores. Agora, como é que eu posso identificar, então, o que é esse valor, sem correr, por exemplo, no erro de colocar o meu produto num preço acima que o consumidor final não pague? O ponto-chave é você, anteriormente à disponibilidade da oferta, a definição no modelo de precificação, definição de preço da tua oferta, você tem exercido um processo de pesquisa anterior, né? Para identificar a elasticidade de preço, qual é a faixa de preço que eu posso navegar na disponibilidade do produto. Isso é uma análise ampla, né? Nós temos que identificar quais os principais concorrentes, que mercado que eu estou inserido, qual a roupagem que eu vou dar no produto, que eu vou proporcionar. Por exemplo, a capa de um livro, a capa de um DVD, dependendo da qualidade do material e da forma de apresentação, da criação, ele também influencia na percepção de valor. A mesma coisa a marca, a editora, a marca de um determinado produto, ela também inspira valor, a percepção de valor. Então tudo isso contribui no composite de preço e a elasticidade de preço que eu tenho. Mas é fundamental, obviamente, antes que eu identifique qual é a margem o resultado que eu pretendo ter com aquele produto, que eu identifique o preço que o cliente está disposto a pagar por ele. Porque se o preço estiver disposicionado, eu tenho que fazer um processo de engenharia reversa, né? Onde eu vou identificar como reduzir os meus custos ou mudar a percepção do cliente para reposicionar o preço de maneira diferenciada. Com o que ele vai comparar o meu produto? Esse é o ponto-chave. Né? Nem sempre o que eu imagino o que eu gostaria que o meu produto fosse comparado é o que o cliente compara. Então já começa o processo errado aí. Então, mas é isso, o cliente compara por preço. Como é que nós fazemos? Se ele compara por preço, você tem que identificar quais outros valores aliados ao preço. Porque o preço, ele é um dos fatores, ele não é um fator principal, é um fator de alta relevância.
mas não é o fator principal. Então, a partir do momento que eu tenho um preço na minha cabeça, que eu estou disposto a pagar pelo livro, eu tenho que identificar esse livro, que valor que ele representa para você. Ele está diretamente relacionado a quanto você está disposto a pagar. Quando eu começo a agregar valor, identificar fatores que você possa não ter percebido, e relaciono isso ao meu produto, provavelmente o direcionamento de preço, a linha de preço pode ser elevada. Eu sempre digo, o comprador, ele está numa posição fragilizada, a partir do momento que ele não tem certeza de que o que você está disponibilizando é a melhor solução para o problema dele. Então ele vai estar sempre sendo posicionado numa posição vulnerável. Qual é um dos pontos chaves para a venda de valor agregado? Proporcionar segurança ao cliente. Né? Estabelecer um canal de confiança, onde você mostra para ele que efetivamente aquilo que você está proporcionando como oferta é a melhor solução para o problema dele. Agora, você acha que isso vale também para as vendas de impulso? Ou as vendas por impulso são eminentemente emocionais e não entram essas questões que você relacionou? Uma pergunta perfeita. A partir do momento que você tem alguns produtos e ofertas onde a venda de valor agregado ela tem maior melhor resposta. Vejam, por exemplo, o modelo mais transacional, né? Vamos dar um exemplo aqui, o commodity, como uma Coca-Cola. Né? Se eu perguntar para você quanto você está disposto a pagar por uma lata de Coca-Cola, você vai dizer, depende do valor, depende do local, depende da sede, depende de uma série de fatores. Então, qual é o ponto fundamental? A identificação de valor. Pode ser um produto facilmente encontrável, como Coca-Cola. Mas, por exemplo, uma Coca-Cola disponível no frigobar do hotel, você sair do seu quarto e procurar uma Coca-Cola fora, será que você não paga 5, 6 reais no frigobar? Por outro lado, uma casa noturna, um bar, a bebida também tem um valor mais elevado. Você vai sair, vai levar a bebida, nem isso é permitido, e nem pega bem. Então, tudo é muito relativo de acordo com o momento, a percepção. Por isso que eu falei que a percepção é dinâmica, é momentânea. Né? O que hoje pode ser valor, amanhã não. Eu não posso dizer o valor que eu pago por uma lata de Coca-Cola. Né? Eu vou considerar o quê? O valor que eu pago uma lata de Coca-Cola proporcional à minha sede, proporcional ao local da compra, proporcional à dificuldade de encontrar a lata de Coca-Cola. Então, então o que leva muitas vezes a pessoa a saber que aquela garrafa de vinho que você toma no restaurante custa 50 reais, no supermercado custa 15? Eu vou dar um exemplo, você falou de vinho, é um exemplo perfeito. Eu, inclusive, cito dois exemplos de vinho no livro. Um deles, há um tempo atrás, eu estava no hotel, né, em Campos do Jordão. Estava no hotel no final de semana e ao lado da minha mesa, algumas pessoas chegaram para o jantar, né, no hotel, e pediram, eu percebi nitidamente, quando nós trabalhamos em vendas, e ainda mais no caso do processo de contato com pessoas constantemente, você fica ligado a tudo, né? Pode ser que eu seja mal educado e estar ouvindo a conversa do lado, mas acontece, não tem jeito, né? E aí ele estava com o cardápio aberto e eu vi a pessoa correr o dedo pelo preço do vinho. Foi nítido aquilo. A empresa ia pagar a conta, ela estava com as despesas cobertas pela empresa, e ela, de maneira muito nítida, procurando o vinho pelo preço. Aí ela escolheu de maior valor e pediu para o garçom. Como o vinho de maior valor não era o de maior giro no hotel, no restaurante do hotel, ele não tinha disponibilidade. Mas o garçom, muito rápido, ele percebeu que ela estava relacionando qualidade a preço, ao maior preço. O que ele fez? Ele, de maneira muito sutil, falou para ela, nós temos vinhos muito bons, que não necessariamente são os de maior valor, maior preço no cardápio, mas são vinhos muito bons. Se a senhora quiser, eu posso sugerir um vinho de altíssima qualidade por um preço mais acessível que eu tenho disponibilidade em estoque. Ou seja, essa percepção que nós temos muitas vezes de produto importado, produto bom, produto nacional ruim, e vice-versa, são percepções que nós temos. O vendedor, o profissional de vendas, tem que gerenciar essa percepção através das perguntas, dos sinais, mas tomar muito cuidado também. Né? Imagine o tato que esse garçom teve que ter para não dizer que o vinho, o critério de escolha dela não era o mais indicado. Né? Sei, bom, tem certos casos que ficaria muito mais difícil, já que nós estamos tocando na questão do vinho. Imagine se ele dissesse, bom, eu tenho aqui um vinho nacional. Você já imaginou a situação, né? Tem um outro estudo que foi apresentado na Época Negócios sobre vinhos,
Eles colocaram pessoas numa sala que eram não especialistas em vinho, mas pessoas que tomavam com muita frequência o vinho e consideravam como de elevado conhecimento, mas não técnico, né? Colocaram os vinhos sem etiquetas de preço, inicialmente, e sem rótulo, né? Só que depois eles inverteram as etiquetas de preço, de colocar um vinho mais barato com a etiqueta mais cara. E disponibilizaram para as pessoas beberem. Isso é um estudo comprovado. 100% dos casos, Heródoto, as pessoas que tomaram o vinho mais barato, com etiqueta mais caro, escolheram como o melhor vinho. Resumo da história. A nossa mente nos deixa em situação contraditória, porque antes de virar a taça do vinho, eu já defini vinho bom, vinho caro, vinho barato, vinho ruim. Antes de que eu tivesse experimentado o vinho, no estudo foi apontado essa questão. O critério não era um critério de experimentação. Não, não. Antes de sentir o buquê, o sabor do vinho, eu já defini que vinho barato é vinho ruim. Quer dizer, eu já prejulguei o produto antes de experimentá-lo. Exatamente. E aí você acha que cabe, então, ao vendedor reverter o processo? Sem dúvida. Ele tem condições de reverter o processo? Com muito tato. Porque imagine você numa situação de compra, que volto a dizer, querendo ou não, é uma situação de fragilidade do cliente, você dá a entender que conhece mais o cliente, né? Então, por isso eu não tenho que dizer que você fez uma má escolha. Eu tenho que dizer que existem outras alternativas, eu tenho que dizer, sugerir, né, o caminho. Eu sempre digo que a sugestão, o profissional de vendas tem que conduzi-lo pelo caminho. E não de maneira superior ou arrogante, muitas vezes, dizer provar o seu conhecimento. O melhor vendedor não precisa dizer que ele sabe mais ou menos do que ninguém. Ele tem que ser especialista em clientes. E nessa condução de relacionamento com o cliente, no desafio da venda. Agora, você disse, ele tem que ser especialista em cliente. Mas, geralmente, tenho até convidado aqui, conversado com pessoas, não, ele tem que ser um especialista em venda. Ele tem que ser um especialista em venda e não em produto, né? A venda, ela está diretamente relacionada a um perfil ou a um grupo de clientes que frequentam, no caso de varejo, a sua loja, ou em outros casos, como numa venda corporativa, que são empresas que você, ou sua força de vendas, visita para realizar negócios. Então, ele tem que ser especialista nesse nicho de mercado que ele trabalha, nesse grupo de clientes que são clientes prospectos para a sua operação, e óbvio que estão relacionados aí à especialidade que ele tem em termos de portfólio, de produtos, né? Então, agora ele não tem que ser especialista em produto, ele tem que ser especialista na aplicabilidade do produto para aquele cliente. E volto a dizer, para isso eu preciso entender o que você vai fazer com o produto, para orientá-lo se esse ou aquele são as melhores alternativas. Nós estávamos, há um tempo atrás, conversando até por um fórum interessante na questão de livro eletrônico, né? Veja, por exemplo, se eu atrelar o livro, o desenvolvimento do conteúdo exclusivamente ao livro, quando não surge um outro produto que o meu livro vai ser inserido, eu fico de mãos atadas. Então eu tenho que desvincular o produto em si, a forma que ele está sendo comercializado. Hoje é impresso, amanhã pode ser eletrônico, amanhã pode estar vinculado a um iPad, a um e-book, ou seja qual for o dispositivo, ou de outra forma. Como nós temos hoje livros onde você pode ouvir o livro, né? Então, essa interatividade e dinamismo é fundamental. O que interessa é por que eu estou comprando, qual o valor que eu tenho nesse livro. A partir do momento que eu vejo o valor nesse livro, independente do meio e do produto a ele relacionado, eu vou realizar a compra. Se eu não vejo valor, não tenho percepção de valor ou a percepção de valor é baixa, eu não vou ter efetividade na venda. Então esse é o ponto central. Agora, como é que isso influi na cadeia, na distribuição de um determinado produto? A venda de valor agregado, ela tem que ser trabalhada por todos elos da cadeia. Agora, o ponto inicial, o revendedor que atende o cliente final. Porque se o revendedor que atende o cliente final não estiver setado o discurso para a venda de valor agregado, a cadeia toda vai ser prejudicada. Por quê? A partir do momento que eu percebo, eu assumo que o cliente está comprando preço e o mais importante para ele é o menor preço, eu vou comprar o que do distribuidor? Preço. O distribuidor vai comprar o que do fabricante? Preço. Mudei a cadeia toda, voltada a preço, a menor preço. Quando eu trabalho o valor agregado na ponta da cadeia, ou seja, no contato com o cliente final, eu afeto a cadeia toda de maneira positiva. Porque eu começo a valorizar o direcionamento da percepção de valor do cliente e não só menor preço. Preço competitivo, todos nós temos que ter sempre. Claro. Mas o competitivo se refere a quê?
qual é o produto que a minha oferta está sendo comparada a que produto. Aí eu tenho o preço competitivo. Né? Não necessariamente o menor preço, mas sim ofertas comparáveis. E aí a diferença de valor percebida. Agora, você acha que nós estamos nesse caminho, ou seja, com a entrada de novos consumidores no mercado, especialmente o pessoal da camada D, que veio para a camada C da população, a percepção ainda é o preço? A percepção elevadíssima é preço. Elevadíssima é preço. E, inclusive, você pega grandes redes de varejo com um discurso centrado em menor preço. Sem dúvida. Casa Bahia, cobrimos por exemplo, qualquer oferta. Tal. Volto a dizer, Ah. o preço vai ser sempre importante, mas não necessariamente o menor preço. Não é? O menor preço, volto a dizer, pode ser uma oferta, pode ser uma diferença de R$1, de 1 centavo. Eu vou buscar quem tem menor preço. Agora, uma análise mais ampla de custo-benefício, aí realmente é diferenciada. No exemplo que você citou, no caso de varejo, o varejo hoje, a classe E, a D e a C, com elevada, mais E e D, com elevado crescimento hoje e apelo de consumo, o preço é o que é assumido como ponto fundamental. Mas isso, eu volto a dizer, é um processo que nós temos que mudar a cadeia toda. Nós temos que mudar a cadeia toda. Quando ele começa a perceber, ele nunca conseguiu comprar. Quando ele começa a comprar, ele vai buscar o menor preço. Quando ele começa a perceber que há um valor agregado além de preço, como por exemplo, um pós-venda, uma garantia, né? Ou se o produto apresentar um problema, para quem que eu reclamo? Como que eu vou ter... Mas nós não estamos fazendo uma diferenciação entre alguns produtos de massa com produtos diferenciados? Porque se você me diz que o produto diferenciado, obviamente, ele tem um valor agregado. Um alto apelo e valor agregado. Né? Eu pego, por exemplo, chocolate. Chocolate é uma commodity. Qualquer lugar você compra chocolate e o preço do chocolate é muito barato. Mas a hora que ele é embalado com a marca Cacau Show, o que mais? Copenhague. Né? E outras marcas, o fato de ele estar dentro daquela caixinha, aquilo lhe dá um valor agregado. Sem dúvida alguma. Mas ele é diferenciado. Pode ser não diferenciado. É de massa. Um exemplo pertinente como esse é quando eu relaciono uma personalidade ou um artista, alguém conhecido, num comercial para agregar valor. Quando aparece alguém que tem a credibilidade do mercado, ele diz, eu li esse livro, é muito bom, o valor agregado ali é tremendo. E muitas vezes o livro pode, até aquele momento, pode ser desconhecido. Isso acontece muito com merchandising em novelas, por exemplo. Né? Onde muitas vezes é um produto desconhecido, totalmente desconhecido, e que ele é apresentado a partir dali, sem uma elevada procura. Né? Então, essa questão de percepção de valor, ela é importantíssima. Né? Identificar no público que eu quero atingir, que eu quero abordar, que eu quero ter sucesso, o que ele está buscando. Pode ser status, pode ser o produto que o artista conhecido está usando. Não deixa de ser valor. Né? A qualidade do produto, nesse momento, ela tem que ser compatível àquele mercado que eu estou atuando. Mas a percepção de valor vai além. Ela é superior. Né? Necessariamente, a qualidade eu só vou descobrir depois que eu comprei. Agora, a tomada de decisão é pela minha percepção de valor daquele produto. Então, é uma linha muito perigosa nesse sentido, porque muitas vezes é uma decepção. Quando você relaciona uma personalidade e o produto e a qualidade não é equivalente ao que você imaginava, a decepção vem dos dois lados. No desgaste da imagem daquele profissional, quanto da empresa também. Né? Sem dúvida. Agora, você acha que as vendas estão caminhando nessa direção cada vez mais? As empresas, os vendedores estão tendo essa noção de que é preciso vender o valor e não o preço? Eu diria para você que ainda nós temos um distanciamento tremendo, porque você entra numa loja, por exemplo, de eletroeletrônicos, você se direciona para um determinado produto, um notebook, por exemplo. Você se aproxima do notebook e olha para ele, o sinal que você tinha que dar para o vendedor já foi dado. Né? O meu interesse está naquele produto. Quando ele aborda você dizendo, posso ajudar, ele já acabou completamente com o discurso de venda e valor agregado. Né? Porque eu posso ajudar... Por quê? Porque é um discurso onde tem um reflexo condicionado. Né? Você vê o Pavlov, ele que prova isso. Você responde, não obrigado, estou só olhando, e depois de 2 minutos ou 2 segundos, você chama o vendedor. Por quê? O discurso da abordagem está errada. Né? Naquele momento, quando ele aborda você, ele tem que se apresentar, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, demonstrar que você é a pessoa mais importante naquele momento na venda, no contato de venda, e, obviamente, começar a falar sobre aquele produto. Produto que eu digo, na aplicabilidade dele para você. Né? O senhor está procurando um notebook, o senhor tem necessidade de mobilidade, levar o equipamento de um lugar para outro, ou é para o seu filho. É aí que se começa a conversa. É um relacionamento
que eu estou estabelecendo naquele momento. E volto a dizer, relacionamento voltado a uma percepção de segurança. Porque se ele tiver uma desconfiança de que você tem um discurso centrado, o teu objetivo é fechamento da venda e não atender a necessidade dele, a tua relação de confiança está quebrada. Por isso que eu digo, mais vale ganhar um cliente e perder um negócio do que ganhar um negócio e perder o cliente. Porque o meu objetivo com o cliente é fazer com que ele fique com vontade de quero mais. De voltar, e aí está a fidelização. De querer voltar a comprar com você. E muitas vezes pode ser naquele primeiro contato não comprar com você. Porque você não tem a melhor alternativa para a solução dele. Aí você estabeleceu uma relação de confiança. Quando vendo a todo custo vender é o que interessa, e nós abordamos no livro 8 paradigmas que devem ser quebrados, e um deles é vender mais é sempre bom. Nem sempre vender mais é sempre bom. Mas, se eu não tenho produto para entregar, bom, eu não posso vender. Se eu não tenho, se aquele produto não é a melhor solução para o cliente, vender mais não é a solução. Como é que eu vou cumprir minhas metas se pensar desse jeito? Eu tenho que ter alinhamento estratégico, né? Eu tenho que ter alinhamento com a disponibilidade do produto, o público que eu abordo, com o que a empresa exige de rentabilidade. Porque, por exemplo, se o direcionamento da empresa é vender mais, mas eu tenho uma rentabilidade baixa, ou pior, às vezes uma rentabilidade negativa, eu perco dinheiro vendendo o produto com aquele preço, nem sempre vender mais é bom. Né? Outro paradigma que nós temos que quebrar é que o cliente sabe a melhor solução para os seus problemas. Nem sempre ele sabe. Né? Ele imagina que saiba. Que sabe a melhor solução. Não necessariamente aquilo que ele traz para você como configuração ou como compra já direcionada é a melhor solução para ele. Heroto, nós temos casos onde o cliente nem sabe que ele tem um problema. Né? Na avaliação, no contato e até na comparação com outras situações, por exemplo, uma operação como uma rádio. Será que se eu trabalho de maneira verticalizada, segmentada, atendendo rádios ou empresas de comunicação, eu sei quais são as principais dores dessas empresas. Se eu souber quais são as principais dores, você não precisa me ligar pedindo alguma coisa. Eu abordo você, na venda de valor agregado, perguntando para você, Heroto, você não tem esse problema, esse desafio, essa dificuldade? Muitas vezes nem você percebeu ainda que o problema, ou melhor, que há uma solução para ele. Na abordagem da venda de valor agregado, eu consigo isso. Né? Trabalhando com esse processo de conhecer bem o mercado que eu atuo, os clientes, por isso que eu digo, nós temos que ser especialistas em clientes. A partir daí eu vou ter efetividade nas vendas. Então você me lembra alguém que disse também, a gente tem que ser especialista no passageiro e não no avião. Exatamente. Né? Entender qual é a necessidade dele. Né? O avião eu tenho que ser um elevado nível de conhecimento e especialista naquele negócio. Mas não posso me firmar no tecnês. Eu brinco sempre isso. Tecnologia, em TI, por exemplo, em informática, o vendedor, há 20 anos atrás, ele conseguia uma abordagem positiva com você, amedrontando você. Tecnologia é tão difícil que se você não comprar o produto da minha empresa, você vai estar em maus lençóis. Eu diria que esse processo passou. Alguns até trabalham assim ainda. Mas é um relacionamento com o cliente, uma vida curta. Curta, né? Vida curta. Vida curta. Porque eu intimido, você se sente intimidado, realiza a compra porque não tem saída, mas amanhã você não volta a comprar comigo. No processo da venda de valor agregado, não. Eu sou o seu consultor, o especialista naquele assunto para você. Então aí muda de figura a minha relação com você. Ou seja, a venda de valor agregado está diretamente relacionada a relacionamento. Não é só o transacional. Por isso que você comentou. E a venda self-service, o processo mais dinâmico, sem muita percepção de valor. Tem alguns valores que você pode perceber ali, mas o processo é mais difícil. Por exemplo, supermercado, eu sempre digo, por que aquele cliente que tem o carrinho cheio de compras demora mais na fila do que aquele que compra 2 produtos? Você concorda que é um processo incoerente? Concordo. Eu não estou falando que o caixa rápido não deve existir. Mas será que o outro, que está 1 hora dentro da sua loja, o carrinho lotado, ele olha e fala, puxa vida, devia ter comprado menos. Porque se eu comprasse um número menor de produtos, o caixa iria mais rápido. Olha que incoerência. É verdade. É uma incoerência. Quer dizer, eu estou sendo punido por comprar mais. Por comprar mais. Eu já vi casos onde o cliente conta na cestinha e deixa produtos. Pronto, olha que problema. Né? Porque eu queria comprar mais, mas eu não compro mais porque não vou passar no caixa rápido. É uma incoerência no processo. Né? Sem dúvida. Mesmo no transacional de volume de um supermercado. Eu tenho valor agregado. Uma entrega que eu faço para você. Né? Há casos onde nós temos uma operação, pelo Congresso Mundial de Varejo, nós conhecemos e fazemos estudos de casos fora do Brasil de varejo também. Né?
E há um caso da Tesco que ela tem pessoas andando, senhoras, andando no supermercado sem crachá. Para quando você para numa gôndola e ela percebe que você está procurando o produto, ela aborda como se fosse um cliente. Como se ela fosse um cliente. Ela aborda você de maneira super educada, amigável, amável, e pergunta, Heródoto, não sabe o nome, né? Mas você está procurando algum produto que não está encontrando? A aveia que você está querendo está na gôndola do lado. Vamos até lá, eu estou aqui passeando no supermercado, eu vou com você. Quer dizer, veja que processo amigável, valor agregado numa operação transacional, como o supermercado. Então, a venda de valor agregado é aplicada em qualquer situação, mas óbvio que no modelo relacional, onde eu tenho um ciclo de venda mais longo, um processo mais apurado, onde exige maior conhecimento do negócio, ela é mais fácil a aplicação. No transacional, eu tenho que ser ainda mais criativo para conseguir abordar o cliente. Agora vamos pegar, por exemplo, na indústria automobilística, onde eu tenho o fabricante, depois eu tenho o distribuidor, depois eu tenho o revendedor e finalmente eu tenho o cliente final. O cliente. Quer dizer, a passagem por várias etapas, não é muito mais difícil você manter o valor agregado? É mais difícil e o valor percebido tem que ser visto por cada elo. Por exemplo, você já imaginou um exercício que os fabricantes não fazem da área automobilística? O que é valor para o dono da concessionária? O que é valor? O que eu levaria a trabalhar com a minha marca? É um exercício de percepção de valor também, de valor agregado. O que levaria o revendedor a comprar? Um processo que eu sempre passo no treinamento, Heródoto, como revendedor, na interlocução com o cliente final, você sabe quais são os seus diferenciais. Você sabe o que levaria um cliente a querer comprar com você. Se for o produto, Heródoto, me desculpe, o produto todo mundo tem. O livro que nós estamos discutindo aqui tem nas principais livrarias. Se eu falar o produto é o meu principal diferencial, como livraria, eu vou te dizer, você não vai ter sucesso em vendas. Eu tenho que ter muito mais. Né? Será que a disponibilidade do livro? Será que é um vendedor que conhece? Uma sinalização boa na loja? Será que é um processo web onde eu tenho análise de livros apresentados de maneira clara ali? Será que é uma agilidade na entrega? Eu tenho que perceber valor. No exemplo que você comentou da área automobilística, eu cito inclusive um exemplo no livro, que é o do problema de comunicação que o fabricante tem com as concessionárias. Você deve ter visto um anúncio num jornal no domingo, meia página, página inteira, um encarte muitas vezes, com ofertas de determinadas marcas e a lista de concessionárias ali. Não sei se você já passou por uma experiência negativa. Eu já fui em várias concessionárias, você muitas vezes está com o jornal no carro, você aborda o vendedor na concessionária, já falando sobre tudo, então eu brinco que você é um cliente cirúrgico, você sabe mais do que ele, você pesquisou antes, e ele não sabe nada. Ele não sabe a oferta que você tem na mão, ele sequer pegou o jornal no domingo para olhar o que os concorrentes estavam anunciando. Que é um processo básico, não estou nem falando que a marca que ele representa está... E além disso tem um problema de comunicação do fabricante com a concessionária. Ela não informa bem o profissional de vendas. Então o profissional de vendas, quando recebe a sua visita, não está preparado para dar um show. Ele não está preparado para abordar você com o discurso de venda de valor agregado. Ele simplesmente nessa hora vai ganhar como? Desconto de novo. Ele vai perguntar que carro que você quer, vai ver o que ele tem em estoque, vai ver o preço mínimo que ele pode chegar e financiamento também, que hoje é um valor na concessionária, e fecha o negócio. Quer dizer, quando eu vou para uma concessionária, eu quero saber se ele vai ser o merecedor da minha compra. Né? Esse profissional vai ter que agregar algum valor, porque o carro todo mundo tem. Eu posso escolher a concessionária A, a B ou a C. O carro vai ser o mesmo. O preço hoje não é um principal diferencial, é muito próximo. Né? Aí eu vou negociar o tapete, eu vou negociar o protetor do cárter. Será que é essa referência de querer levar alguma vantagem? Ou será que é uma abordagem, atenção, cordialidade, um test drive que ele me acompanha e me motiva a comprar aquele carro? Aí eu tenho valor agregado e não no processo transacional. Né? Pedro Luiz. Pedro, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito vibrante, bastante explicativa, educativa a tua entrevista. Pedro, o pessoal que quiser entrar em contato com você, como é que faz? Além de, obviamente eu vou passar aqui o endereço da semana, mas qual é o teu contato? Então, nós lançamos agora dia 2 o portaldocanal.com. Então, www.portaldocanal.com, e ali tem uma série de conteúdos disponíveis, informações dos livros, posts nos blogs, artigos, todos tratando sobre esse assunto. Canais de venda e distribuição e a venda de valor agregado.
Então é um conteúdo disponível para os leitores, para os usuários, para ter esse processo dinâmico de aperfeiçoamento, de formação voltado a esse tema. Pedro Luiz Rocato. Pedro, muito obrigado pela gentileza, pela participação conosco aqui na CBN. Muito obrigado. Obrigado. Bom, você acabou de ver aqui no nosso espaço da internet mais uma entrevista agora com Pedro Luiz Rocato. Pedro Luiz é autor do livro, então, vou mostrar de novo para você, Venda Mais Valor, subtítulo Como Vender Valor e Não Preço. Uma coisa realmente interessantíssima, extraordinária essa. Esse livro é publicado aqui pela M-Books. Eu quero dizer que o conteúdo fica aqui à sua disposição na internet, para você ver quantas vezes você quiser. O espaço também para fazer perguntas, comentários, etc., fica aqui à sua disposição na internet. Isso tudo eu quero dizer que você entra na página do cbn.com.br e clica lá no blog do Barbeiro que sou eu. Que, aliás, tem outras e outras atrações dentro do blog, onde você vai poder encontrar, por exemplo, desde o papo, né, com o freguês, que as pessoas comentam, bate-papo, uma tarde de bate-papo. Então você pode também achar a biblioteca da barbearia, porque é uma barbearia que se preza tem que ter uma biblioteca. Não importa se o livro é de... no caso aqui o livro nem é de papel e tinta, mas é um livro sonoro. Você tem lá o pequeno resumo dos livros que eu tenho feito aqui no final de semana, chamando a sua atenção sobre os principais lançamentos do país. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a gentileza da sua participação e de sua audiência conosco, tanto aqui no portal da internet, quanto no jornal da CBN. Até mais e obrigado. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.